Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o presidente da Arsec e ex-secretário de Segurança do Estado, Alexandre Bustamante. Ele preside a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Delegados. Ele tem que fiscalizar, por exemplo, serviços de iluminação pública, coleta de lixo, água e esgoto, leia-se aí CAB ambiental, e está prestes a ser leiloada, já que o Grupo Galvão, que a controla, parece que quebrou. Vai ter polêmica aqui. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Alexandre Bustamante chegou à Arsec com a missão de pôr ordem na concessão de água e esgoto, cujo contrato não vinha sendo respeitado pela empresa. Logo que assumiu, fez um relatório e indicou ao prefeito que o ideal seria romper o contrato. Agora, às vésperas do leilão judicial do Grupo Galvão, dono da CAB, a esperança é de que a CAB possa ser vendida para quem realmente tenha condições de prestar o serviço com qualidade. Além da CAB, Bustamante tem ainda a dor de cabeça do péssimo transporte coletivo, lidando com empresas sucateadas. Estes são apenas alguns dos abacaxis que o diretor da Arsec precisa descascar em um curto espaço de tempo. Muito bem, participam comigo deste programa a jornalista Ana Carla Costa, diretora de jornalismo da TV Pantanal, e também o jornalista Paulo Coelho, repórter de política da Rádio Capital FM e também do site Repórter MT. Presidente Bustamante, secretário Bustamante, por que não? Afinal de contas, o senhor tem o status de secretário, foi secretário de Segurança do governo passado. E aí, hein? O que é que o senhor achou ali na Arsec? Queria que o senhor contasse sobre esse relatório que o senhor acabou fazendo para o prefeito Mauro Mendes, indicando que deveria se romper o contrato com a CAB. O senhor ainda tem essa noção? Acha que esse contrato deve ser rompido? Pode ser rompido, juridicamente falando? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aqui, telespectadores do programa Conexão Poder. É um prazer, uma honra estar aqui novamente. Mais uma vez. Mais uma vez. O nosso relatório, ele simplesmente espelha uma realidade de dados e informações que a CAB repassa para a agência. A agência tem um papel de regular, fiscalizar, controlar e normatizar todo o serviço delegado. No caso da concessionária de água e esgoto, nós fizemos um levantamento de todos os dados que nos foram fornecidos, eles foram compilados e analisados e montados num relatório dos últimos 3 anos, né? Esse relatório demonstra que existem metas a serem cumpridas que não foram alcançadas, e para cada penalidade existe, e para cada não alcançamento de uma meta dessa, existe uma penalidade. Existe penalidade de multa, existe penalidade de caducidade, existe diversas penalidades. E alguns indicadores que não foram alcançados, tem o problema da caducidade, tem o problema de multas, e isso fica a critério do poder concedente realizar qual ele achar melhor. Isso é mais ou menos igual aquele filho que chega em casa com a nota ruim, o pai vai ver qual é a medida que vai dar para o filho. Ele pode muito bem colocar ele de castigo, mas pode muito bem ajudá-lo a melhorar. E vai depender, essa medida vai ser dependida do prefeito, porque existe um contrato posto e o prefeito vai ver qual que é a medida que ele acha melhor para o município, para o poder concedente e para a concessionária. Porque o papel da agência é justamente isso, tentar equilibrar uma balança de 3 pratos, onde não force o poder concedente, não force o concessionário e o contribuinte não sofra as penas de um serviço mal feito e caro. O senhor orientou o prefeito a romper o contrato, quer dizer, dar uma surra no filho que tirou a nota baixa. Não, eu orientei o prefeito que tem um contrato posto e as cláusulas foram pré-estabelecidas e acordadas entre as partes, e ele tem que tomar as medidas que ele entender por bem. Por que o senhor não orientou, boa noite, secretário, boa noite, presidente, Paulo. Boa noite a todo mundo, por que o senhor orientou o prefeito a expulsar o filho de casa por conta dessa situação que a gente observa, que parece que já foram várias tentativas que a CAB tomasse jeito, e quando eu falo tomar jeito, a gente está falando de universalizar, de fazer com que a água chegue. Eu não estou falando nem do esgoto sanitário, né, que já é outra precariedade. Por que não expulsar? E eu estou falando aí, obviamente, de romper o contrato. O que existe de tão cabuloso na questão contratual, jurídica, que impede que isso ocorra? Paulo, não existe nada de cabuloso, nada de maluco no contrato. O problema é que é o momento atual que encontra a CAB, certo? O grupo controlador da CAB Ambiental, que controla a CAB Mato Grosso, que controla a CAB Cuiabá, que é uma escadinha que vem descendo, está em recuperação judicial e deve ir à venda.
Ou seja, vai ser substituída a empresa de qualquer forma. Essa que é a grande expectativa da Prefeitura. De que... Essa é a expectativa de todos nós, inclusive dos próprios funcionários e diretores da CAB. Tá, vai ser substituída se for vendida, né, Ana Carla? Provavelmente deve ser vendida, mas boa noite, presidente. O problema, eu acho que não é esse momento também atual da CAB, que a empresa, o Grupo Galvão está envolvido na Lava Jato e foi um dos motivos que a CAB Cuiabá está à venda. Mas também o que aconteceu antes desse problema do envolvimento na Lava Jato. Todos nós, é de conhecimento público que a CAB não cumpriu o contrato, que a CAB não estava fazendo os investimentos necessários, que a CAB estava cobrando tarifas altas e, em contrapartida, não tinha água, nem água com qualidade na casa da população cuiabana. E a gente viu uma inércia do poder público municipal, tanto da gestão passada, quanto no início dessa gestão com a Mais, que era a agência que estava regulando essa situação toda, que parecia uma agência que estava a serviço da CAB, não da prefeitura. E o que de medida, né, foi tomada para punir ou responsabilizar a CAB, né? A gente sabe que no contrato deve estar previsto multas, né, até chegar ao ponto de rompimento desse contrato. Esse contrato não deveria ter sido rompido anteriormente, né? E quais foram as medidas judiciais e contratuais foram tomadas para estar punindo a CAB por estar desrespeitando o que estava acordado na concessão? Ana Carla, o processo de agência de regulação vem ser diferencial a isso, tudo que você disse. Tá? Eu posso responder pela SEC, mas não falo pela Mais, até porque era um outro processo, mas era outra direção. Mas o senhor herdou a Mais aí. Vou chegar a ela. Mas eu falo do processo que nós entramos em abril desse ano para agora. De abril desse ano para cá foram instaurados mais de 30 procedimentos administrativos, já foram geradas multas, já foram geradas penalidades. Tem valores dessas multas, presidente? Tem tudo. Nós temos multas de R$700 mil, de R$50 mil, de R$30 mil, que estão no processo de finalização. Certo? Tem multas de tudo quanto é gênero. Mas são multas que não vão ser pagas, pelo que eu estou vendo. Não, serão pagas. Serão mas pagas. Então, quer não dizer, tem como não ser pagas. Anterior a abril... Ou por essa empresa, ou pela essa garantia de que serão pagas. Se eu tirar essa garantia de que serão pagas, de onde? Porque a gente sabe que tem recurso e acaba virando em nada. Nós temos a dívida ativa, né, que nós podemos cobrar. É emitido uma guia e entregue para eles. Se eles não pagarem, cai na execução automática. Presidente, eu acho que o senhor fez um levantamento quando assumiu a ARSEC. E a grande dúvida que se tem, eu acho, da população, porque antes da criação da ARSEC não foi tomada nenhuma atitude com relação à CAB? Não, eu acredito porque a Mais não tomou. É um modelo de gestão. Mas a prefeitura poderia também ter mecanismo de nós sabemos, assim, cobrado você isso. sabe que nem todo jornalista é igual ao outro. Tem jornalistas felizmente, né? Felizmente. Completamente diferentes. E olha que tem jornalista preso por aí, já foi solto, inclusive. Foi solto. Então, é justamente nesse sentido que eu digo. Então, a administração atual, não estou criticando a passada, a atual administração está fazendo o papel de regular e fiscalizar. Por isso que eu não quero falar sobre a anterior. Se você que me perguntar sobre a agência, a SEC, que tem um modelo diferenciado, que não é só, não é setorial, a antiga era setorial, mexia só com água e esgoto. Nós vamos mexer com água, esgoto, transporte público, iluminação, resíduos sólidos e outros serviços delegados. Nós já estamos nos preparando para isso. Nós estamos preparando para lançar um concurso da agência, nós estamos preparando o quadro permanente. E não adianta ter quadros que são só de cargos em comissões. O prefeito Mauro Mendes teve essa visão. Porque amanhã eu saio e não tem continuidade do serviço. A preocupação do prefeito é a continuidade do serviço de agência. A agência de regulação tem um papel muito maior que isso tudo. O senhor tem mandato, né? Eu tenho um mandato de 3 anos. Né? Então, o que acontece? Mas eu saio. Quer dizer, o serviço continua. Que a gestão do prefeito acabe, que ele não se reeleja, o senhor continua na Mais um ano. É o normal de agência. A agência de regulação tem esse papel. Quando a criação de agência de regulação no hemisfério norte, normalmente nos Estados Unidos e Europa, ela vem com esse perfil. Né, que são agências, são institutos, autarquias independentes que transcendem o poder público. Né? Ela vem regular também o poder público no que diz respeito ao serviço de concessão. Eu só acho que a prefeitura demorou para tomar uma atitude com relação a Mais, né? E aí a gente chegou nessa situação que nós estamos hoje. Todo dia aqui na TV, presidente, tem reclamação de moradores de várias regiões da cidade por falta d'água, ou a água não chega com qualidade, chega com uma qualidade ruim, inclusive barrenta, imprópria ao consumo. Nós temos diversos fatores que dá para regular a empresa CAB. Um é a continuidade da água,
outro a qualidade da água, outro a universalização da água, e aí vão crescendo. São justamente nesses fatores que a agência tem atuado independentemente. Então, no contrato fala que a qualidade da água tem que ter uma certa especificação, nós estamos controlando isso junto com a vigilância sanitária. Como não está tendo qualidade, nós multamos a CAB. A continuidade do serviço, qual que é a periodicidade disso? Não está tendo periodicidade, a gente multa também. O grande problema que a gente vê, agora vai ter a revisão contratual desse contrato, a cada 4 anos está pré-estabelecido, que a agência vai propor às partes que fizeram o contrato algumas necessidades de atualização. Um deles são os indicadores. Porque quando foi feito o contrato, o indicador de continuidade de água é meio questionável. Nós, a agência, questionamos. Qual o porquê? Se você não ligar na CAB e reclamar que falta água na sua casa, não está faltando água. O que o cidadão faz? Ele liga aqui na televisão, ele liga no Ministério Público, ele liga num monte de lugar, em tese, e não liga na CAB. Está dizendo que não tem ligação, que a CAB não tem recebido ligação. Vamos lá, em tese. Mas isso não é depois que não deu resultado. Isso não é porque o cidadão não tem paciência para lidar com esse tipo de empresa. Ou está desaxuado. Ele vai telefonar lá, vamos colocar uma musiquinha para ele, vai ficar meia hora ouvindo uma musiquinha, André, ninguém vai resolver. Não é nem isso, eu acho que eles ligam lá e não funciona, a CAB não resolve o problema, eles recorrem à imprensa. Mas aí estatisticamente para a CAB está tudo certo. Exatamente, eu estou esperando vocês concluírem para poder te coloca no relatório que está tudo certo, ninguém reclamou. Como ninguém reclamou, não há falta de água. Foi isso que foi estabelecido no contrato. E a CAB também não vê a imprensa, não lê jornais. Não, pois é, isso que eu ia perguntar. Está vivendo em outro mundo, né? Seria não, mas porque foi pré-estabelecido na CAB. O grande problema é esse, na confecção do contrato, na elaboração do contrato, as partes entenderam que assim que seria avaliada a falta de água. Certo ou errado, foi o que foi pré-organizado. Isso vai ser revisto, né, presidente? Nós vamos propor. As partes que ele está falando aí, leia-se Chico Galindo, né, vamos deixar claro aqui, né? Chico Galindo, quem mais aqui? O outro presidente da Câmara, que ainda é Júlio Pinheiro. Júlio Pinheiro, que aliás, ele que assinou o contrato lá, ele que vendeu a Sanecap, né, quando ali foi jogo combinado, né, eles fizeram um jogo combinado, ele privatizou, demitiu todo mundo da Sanecap e pronto. Então, para que fique claro. O jogo, quando ele é pré-estabelecido e as partes acordam, no caso nosso, que trabalhamos com as leis postas e o contrato estabelecido, a gente tem que trabalhar com o que tem. Não adianta queremos inventar, sair dele, fugir dele, que a gente já passa a ilegalidade e a irregularidade. Nós que devemos cobrar a regularidade e a legalidade, não podemos fugir dela. Presidente, a gente vê aí até o momento de venda da CAB Cuiabá, dá para fazer alguma coisa? Dá para cobrar a empresa? Ela está nessa situação, né, de possivelmente vai ser vendida e a gente observa, né, que eles se recusam a falar, a prestar contas para a imprensa ou responder algumas reclamações que a população envia, e eu fico na sensação, eu acho que eu e a maioria da população cuiabana é de que como eles vão ser vendidos, estão nessa situação toda de recuperação judicial, eles não estão ligando para Cuiabá, eles não estão nem aí para Cuiabá. Ana Carla, eu vou deixar bem claro o seguinte, eu vou explicar o que é essa recuperação judicial, para que nós possamos entender, inclusive a sociedade entenda por que está sendo vendido a CAB. O Grupo Galvão está sob investigação na operação da Polícia Federal chamada Lava Jato. Com isso, os ativos da empresa perdem muito valor e a empresa falta dinheiro na empresa. Os 3 principais produtos que eles têm, que está dando lucro, que são a CAB Ambiental e outros 2 produtos, estão sendo vendidos numa recuperação judicial para diminuir as dívidas. A CAB Ambiental tem sociedade da Galvão e do BNDES Par. Essa é a CAB Ambiental, que é a controladora da CAB Mato Grosso, que é a controladora da CAB Cuiabá. A CAB Cuiabá é um dos principais produtos dessa CAB Ambiental, que é responsável aí por 36% a 40%. Que dá lucro, inclusive. Que dá renda. Todas dão renda, mas essa que dá mais. Ou seja, é o principal produto dessa recuperação judicial. Por isso a importância do prefeito de estar acompanhando de perto, determinando pessoas irem nas reuniões de assembleia da dívida. Vendida a CAB Ambiental, que é uma empresa que dá lucro e tudo mais, a gente acredita que a outra empresa que vai entrar com recursos disponíveis para poder fazer as obras e a necessidade que tem. Quando começou a investigação da Lava Jato, todos os bancos e financiadoras fecham
possíveis empréstimos para a empresa. Ou seja, ela com o dinheiro só que ela tem, ela não consegue fazer as obras que têm que ser feitas. Então, ou seja, ela está impedida hoje de fazer os investimentos que o Cuiabá precisa. Exatamente, porque se a gente fizer aumentar a tarifa para que ela tenha sobra, os lucros para poder fazer as obras, a tarifa fica muito cara. Como é que é feito esse contrato? Esse contrato é feito há 30 anos, para que ela faça os investimentos iniciais fortes com o dinheiro dela, ou financiado, ou de alguém, para que no final tenha um lucro. Assim que funciona. Por isso que o contrato é longo. Se quiserem que faça agora todo o esgoto, todas as obras que tem que fazer, nós temos que aumentar muito a tarifa. Aí o lucro dela final vai ser muito alto, porque nós já aumentamos aqui. Então o que acontece? A expectativa da agência, nesse sentido, e eu acredito que da diretoria da CAB e dos funcionários que lá estão, é que a empresa seja vendida para um grupo que tenha condições de fazer os investimentos necessários, tanto de água, quanto de esgoto, quanto de obras necessárias. Nós temos aí unidades, empresas que precisam de água e estão tendo dificuldade porque a CAB não consegue ter a disposição da água, porque os dutos, as adutoras de Cuiabá estão sobrecarregadas. Ou seja, presidente, a CAB hoje está inoperante em Cuiabá. A CAB hoje em dia tem muita dificuldade em fazer o que tem que ser feito. E aí não é depender muito, não é depender muito da sorte, essa empresa que vir a comprar, não é? Chegar aqui e não se sabe quem será e se chegará com a disposição de fazer cumprir aquilo que está contratado, não é? O que está acontecendo é o seguinte, Paulo, as empresas que estão tentando comprar já estão olhando os ativos, já estiveram na agência, já perguntaram o que a agência pensa do contrato. Nós já explicamos para algumas empresas que têm interesse, não quer dizer que vão comprar, mas estão querendo comprar, estão sondando. Qual que é a percepção da agência quanto a esses pretensos compradores aí? São pessoas que têm condição financeira e capacidade de administração, são pessoas do ramo de concessão, são pessoas que trabalham no Brasil e no mundo, são empresas, tem empresas inclusive de fora do Brasil, porque é um bom patrimônio. É um contrato muito bom, de 30 anos. É apetitoso. Um bom negócio, passado 3 anos apenas de um contrato de 30, que pode ser prorrogado por mais 30, ou seja, 60 anos. Então, no processo de venda, a hora que for vendida, esse contrato vai ser revisto, ele pode ser alterado, ou ele tem que permanecer o mesmo? O contrato tem uma revisão ordinária, que é uma cláusula do contrato, que ele tem que ser revisto de 4 em 4 anos. Tá, mas aí essa revisão vai acontecer agora com a empresa CAB, vai né? apresentar propostas, o poder concedente apresenta propostas, é feito um acordo mediado pela agência que a gente vai rever esse contrato. Essa revisão, então, já vai pegar a nova empresa? A suposta nova empresa. Na minha Ou vai ótica, pegar a CAB? Não, na minha ótica já pega a nova empresa. Ah, tá. Bom, só para esclarecer aqui também, preciso fazer um intervalo. A CAB tinha que investir no sistema de tratamento de água nesse período, parece que 11,2 milhões, é isso? Correto? E foram investidos apenas 10 milhões, 1 milhão e 200 até agora, ou seja, 10% do total. Na questão do sistema de esgoto, teria que investir 36 milhões e investiram 360 mil. Quer dizer, a empresa não cumpriu 10% do que deveria ter cumprido. Aí eu vou deixar a pergunta para o senhor aqui, para o senhor responder no próximo bloco. Conceder esse serviço para a CAB foi uma concessão burra, foi uma decisão burra, ou a concessão do serviço de água e esgoto é a melhor saída para a capital? Responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. Já voltamos então com o secretário, o presidente da ARSEC, Alexandre Bustamante. Um instante só, até já. Muito bem, voltamos com o Conexão Poder deste domingo, recebendo o presidente da ARSEC, que é a Agência Municipal Reguladora de Serviços Delegados, são aqueles serviços que a Prefeitura abre para a concessão, exemplo, CAB Ambiental. Estamos discutindo justamente a CAB neste primeiro bloco e agora nesse início de segundo bloco. No bloco anterior eu deixei o questionamento sobre a concessão da CAB, se não foi uma concessão burra da maneira como foi feita. Você fica fazendo essas perguntas para o secretário que é policial eu federal. Sei que ele está armado. Tá correndo depois eu vou contar uma do Paulo Coelho, tá? Vocês aguardem aí. Não conta não. Vou contar. A CAB tinha que investir 33 milhões no sistema de esgoto, tinha que investir 12 milhões praticamente no tratamento de água e não investiu no tratamento de água 10% e no sistema de esgoto 1%.
Quer dizer, foi uma concessão burra, na verdade? Ou é a melhor saída é conceder esse serviço? Eu acho, na opinião do cidadão Alexandre Bustamante dos Santos, eu acho que a concessão é a melhor saída. Até porque, senão fica muito pesada a máquina para a administração pública tocar. Vamos verificar transporte urbano, vamos verificar concessão de água e esgoto, lixo. Então, você passa por uma administração privada, sob supervisão, que ela tem condição de fazer os investimentos, ela tem condição de oferir o lucro dela e tem uma qualidade do serviço. Agora, quanto a quem foi e como foi, aí nós não podemos questionar. Esse contrato que foi feito com a CAB, usaram de má fé? Houve alguma coisa obscura aí que o senhor pôde observar de facilitação ou deixar cláusulas mais brandas para a empresa, para dificultar que a prefeitura exija o cumprimento do contrato no que se refere à universalização da água e do esgoto? O senhor pode observar isso na sua análise do contrato? Porque muito se discute isso, né? Que o contrato foi feito quase pela CAB e assinado pela prefeitura sem analisar aí o interesse do município. É por isso que eu usei o termo concessão burra. Minha opinião foi concessão burra. Na verdade não foi burra, eu acho que foi mais esperta, né? Foi esperta, vamos dizer assim. Ana Carla, a gente tem que verificar que um contrato dessa magnitude, ela passa por etapas. Não é simplesmente feito, posto e assinado. Então, quando ele foi elaborado por alguém, tem diversos pareceres, tem diversas opiniões, tem o Ministério Público falando, tem a Procuradoria do município falando. Seguiu todos esses trâmites. Seguiu todos os trâmites, está tudo lá dentro. Agora, depois de posto, a gente pode questionar, entendeu? Mas teve audiência pública, teve discussões, e essa construção chegou onde é que chegou num contrato. Teve briga também. Né? Teve briga, teve discussões, teve gente que quis, teve outros prefeitos que quiseram, não fizeram. Né? Nós vamos falar disso, a concessão há muito tempo, nós estamos falando antes, até o período de Roberto França para cá. É. E todo mundo foi tentando montar, não vou fazer porque muito mais, às vezes é muito mais fácil ficar sobre a minha responsabilidade, eu assumindo o fracasso daquele produto, porque não está faltando água de agora, falta água sempre. Né? E o que eu acredito é o seguinte, nós temos que colocar pessoas capacitadas nos determinados serviços. Se a CAB não está dando certo, nós vamos substituí-lo de um jeito ou de outro, ou através da recuperação judicial, ou cabe ao prefeito falar o seguinte, olha, a recuperação judicial deu água, eu tenho elementos para, e depende dele a decisão de substituir a CAB. Eu acredito que ele está acompanhando a opinião do povo, a opinião da imprensa, a opinião do que está posto. Um processo licitatório hoje, dessa magnitude, vai demorar mais de um ano. Se o prefeito, vamos estabelecer, eu estou falando agora da minha visão, não conversei com o prefeito sobre isso, mas se o prefeito aposto agora, faz a caducidade do contrato, faz a intervenção, a prefeitura ele não vai tem... ter que assumir o serviço. Ele assume o serviço. A prefeitura tem condições? Ela tem Aí não teria. É isso. Então ela tem que ter recursos para fazer as obras necessárias, pelo menos até a outra empresa chegar. Aí não tem, né? Não tem. Então, pagar funcionários, mais funcionários. Então, até que o pagar tem condição que o que arrecada hoje consegue fazer o que tem que ser feito na empresa. Né? Mas o problema todo é o seguinte, é fazer as obras necessárias. Então, a estratégia, qual é a aposta? A sociedade tem que entender isso. Se tem um processo que pode demorar um mês e trocar a empresa, e vir uma que está querendo pegar o processo, porque quem está querendo, está comprando, está querendo pegar o processo. Né? O prefeito conhece a realidade. Conhece, né? A realidade do que está chegando. Que... E a empresa sabe das necessidades dos investimentos. Sabe que tem uma agência que vai cobrar. Secretário? Tem 4 empresas, Acabou né? de falar que quatro empresas, tá, mas 4 empresas. As propostas são viáveis, enfim. E outra coisa, essa empresa que ganhar ou que comprar, ela terá já de imediato como já agir, porque ela vai chegar, estou hipoteticamente falando aqui, ela vai chegar, vai tomar conta do ambiente, vai ver o que está acontecendo, e aí tem situações urgentes, emergentes, a água você sabe como que é, não é? E terá esse poder de ação de imediato para resolver, começar a resolver já? Olha, eu acredito que quem está querendo comprar uma empresa que não é barata, tem gente que brinca muito, tem café no bule. Qual que é o valor, presidente? Eu não sei quanto que está, porque vai ser um leilão, né? Mas o lance inicial... A partir de que valor? Eu não sei, estão falando em, eu acho que é R$1 bilhão, o negócio é muito grande, é muito dinheiro envolvido, eu não sei exato. Qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou estar fugindo do meu conhecimento. Mas é muito dinheiro envolvido, tanto é que são 4 grandes empresas, inclusive empresas internacionais, que estão querendo pegar o processo. Ou seja,
vai valorizar a empresa. Quer dizer, quem comprar leilão. vai ter que ter o dinheiro para pagar. Vai ter o dinheiro para pagar a e vai ter empresa que ter o e vai ter que ter o dinheiro para fazer o investir investimento. em cima do contrato. Vamos falar de marketing, gente. Vocês são jornalistas e publicitários. A pessoa que chegar vai ter que fazer um investimento para tirar esse estigma da CAB e colocar a marca dela. Resgatar essa credibilidade é o grande Exatamente. desafio, Então né? tem todo esse processo que tem que chegar junto. Eu acredito que todos que vão chegar, que não são bobos e não são inocentes, porque quem tem dinheiro para pagar isso tudo, tem toda uma estrutura por trás, já vem com essa ideia, já vem com esse know-how. E o que a agência quer é um serviço de qualidade posto para a sociedade, com preço justo. A tolerância popular, ela vai até que ponto aí? Porque o senhor está explicando aqui, nós estamos mais uma vez concedendo o espaço para que um poder municipal se manifeste, né, para que se justifique em torno dessa situação, que quem está lá na ponta, que é o cidadão, ele... Qual que é a minha câmera, André? Mudou tudo aqui agora, não sei qual que é a minha câmera. Sei, Paulo Coelho. O senhor use a câmera que o senhor quiser, seu Paulo Coelho. Depois que houve a mudança sua da câmera é aquela agência. lá do Gerson. Gersinho. Entendi. Entendeu? Desenha, Paulo Coelho. E aí a situação que ocorre é o seguinte, como lidar... Porque Ele me deu um corte agora com as 4 empresas, eu estou no corte dele também. Aliás, hoje é aniversário do Paulo Coelho, tá? Está fazendo 43 anos. Seu Paulo Coelho, está na hora do senhor tomar vergonha, seu Paulo Só Coelho. 43 anos, seu Paulo Coelho. Parabéns, seu Paulo Coelho. A gente brinca com o senhor aqui. Brinca. Parabéns, seu Paulo Coelho. Que o senhor tenha bastante Olha lá, ele está fazendo sinal para mim que é aquela câmera aqui agora. É aquela câmera. Esse é igual que é a câmera. Aquela câmera, Paulo Coelho. Aniversário dele. Aniversário, mas presente que é bom nada, né? Fala, mas presente é bom. Você está aqui presente. Aguenta essa figura aí desde, faz tempo. desde a faculdade. Não entrega. Deixa eu só voltar a trabalhar, Faz a se sua me permite pergunta, aqui, porque eu nem lembro mais o que eu estava perguntando, mas em relação à opinião popular, não é? Vocês têm a possibilidade de vir aqui, o prefeito já veio, o secretário de governo já veio, o senhor está vindo pela segunda vez como... antes não foi como Arsec, Ele mas... veio como secretário de segurança. Né? Exato. Mas e aí? A população não tem essa obrigação de entender aquilo que vocês estão explicando aqui. A explicação, palavras são palavras. O cara quer água na torneira. O cara quer né, água lá. Paulo? E aí? Por exemplo, teve agora há pouco a insatisfação manifestada pelo Sinduscom, casas que estão sem... a construção de casas que estaria com problema. Comprometida, né? Por conta de falta... A resposta imediata para satisfazer o contentamento daquele cidadão que está lá precisando desse serviço aí. Só explicar não é o bastante, secretário, presidente. Ô, Paulo, vamos deixar bem claro. Primeiro, parabéns para você, que eu não sabia que era seu aniversário. Depois você mandou presente para mim. Manda a conta para pagar. Mas nós vamos deixar bem claro o seguinte, o papel da agência hoje, até de mediador dos conflitos que existem, no caso que você lembrou, o Sinduscom, nós conseguimos já não resolver todos os problemas no que diz respeito ao Sinduscom, mas grande parte deles nós conseguimos. Tanto é que o Sinduscom é um grande parceiro na agência. Eu tomei posse na agência, cheguei lá às 8 horas, a primeira pessoa que eu recebi, 8h05, era um membro do Sinduscom. Desesperado, nervoso, preocupado. Um grande amigo meu falou: Alexandre, pelo amor de Deus, nos ajude os empresários de Cuiabá, porque nós estamos... E de lá para cá, um dos focos da agência foi ser mediadora nos conflitos que há. Mas você ajudou de que forma? A Arsec ajudou de que forma? Sentando para conversar o Sinduscom e a CAB. A CAB atendeu? Está atendendo. Por que a CAB, então, o Sinduscom, a agência, a Arsec, não faz o mesmo em relação ao macro, não é? A gente está tentando. Vamos falar que nós tomamos posse há 5 meses, 6 meses no máximo. E pela situação da CAB não tem nem como avançar. Nós fizemos título de mas ela atendeu o Sinduscom. São 12 mil unidades habitacionais que deixaram de ser entregues porque a CAB não faz... Já estão quase prontas para ser entregues no que diz respeito a isso. Então a gente tem atinge aí 50 mil pessoas pelo menos numa situação dessa. E recebe. A CAB tem que entender isso, né? Recebe. Colocando água... Essas pessoas pagam. Essas pessoas pagam, né? É isso que nós estamos mostrando da necessidade, que aumenta o rendimento da empresa, que aumenta a satisfação popular, que o município cresce, e cresce a sociedade e melhora a qualidade de vida. Então nós conseguimos sentar e aos poucos estamos resolvendo, que muitas vezes está faltando o mediador mesmo. A gente chega para conversar com um ânimo muito exaltado, nervoso, que há muito tempo não resolve o problema, e a solução está bem próxima e fácil de ser feita. E nós estamos conseguindo resolver isso tudo, devagarzinho, dentro do limite da CAB, porque não adianta você querer forçar que a CAB faça uma extensão de rede muito grande, na ordem aí de 5 milhões de reais,
que ela não vai ter condição e capacidade de fazer. E agora deve estar tudo paralisado, esperando a venda. Exatamente, Ana Carla. Tem... Esse processo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos macros problemas e pequenos problemas. Se nós conseguirmos resolver nos pequenos, daqui a pouco sobram os macros que são para outra empresa ou talvez para quem conseguir fazer no futuro. E nós temos conseguido mediar de forma bem tranquila. A ouvidoria nossa tem trabalhado muito nesse aspecto. O doutor Alex está lá, tá levando com muito carinho, a Rosidelma fiscalizando muito forte no que diz respeito à fiscalização. E o processo da agência está indo bem suave, sem causar trauma. A CAB tem nos atendido de um jeito ou de outro. Quando não atende de um jeito, a gente notifica, instaura procedimento e apura a responsabilidade. Bom, presidente, num serviço, vou comparar aqui com o serviço de internet, serviço de telefone, enfim. Também é péssimo. Também é horrível em Cuiabá e Mato Grosso. Se eu ficar na minha casa, por exemplo, 10 dias sem ter o sinal de telefone, sem ter o sinal de internet, eu converso com a operadora e ela me dá esse desconto desses 10 dias. Com a CAB, também não deveria ser assim? Quer dizer, as pessoas que ficam sem água não deveriam ter um desconto no final do mês? Foi proposto esse desconto. Foi proposto, mas tem e aí? como é que você vai fazer ali isso? Você paga pelo que você consome. Exato. Deixou de consumir e não está pagando. Mas, é lógico, né? É lógico. Mas está rodando ali. Vocês não se enganam roda. dizendo que não roda, porque roda. A gente vê o ar ar que fica na tubulação, ele faz o reloginho rodar. Não se enganem, porque as pessoas têm que pagar pelo vento, na verdade, não pela água. Né? Não há como obrigar a empresa a conceder descontos nesse tipo de situação. E por que a prefeitura não autorizou essa proposta que houve aí, de pagar só o que se consome? Eu tenho que verificar na prefeitura, acho que tem um vício de iniciativa da lei. Acho que o processo foi esse, tem que vir no poder concedente para a Câmara. Mas o que eu quero, sabe, André, Paula, Ana Carla, o princípio não é esse, não é cobrar pelo que não tem, eu quero é água na torneira, entendeu? Nós não vamos preocupar com o remédio, a gente tem que tentar trazer a solução. A agência está ali para poder botar água 24/24 em todas as torneiras. O processo não é o que fazer porque não acontece. Nós temos que colocar água. A agência está lá para isso, nós temos que criar meios, produzir água, ter dutos suficientes para colocar água na torneira. Tem que reduzir a quantidade de perda de água. É muito grande ainda? É 65% da água. Para cada 10 litros que produz, 6,5 litros se perde. Mas se as pessoas não estão com água em casa e estão recebendo uma conta também alta, elas podem ir na Arsec para reclamar? Como é que funciona isso? Devem. Como é que funciona o processo nosso da agência? Né? É mesmo no processo de agência de combustível, telecomunicações, você faz a reclamação primeiro do fornecedor do serviço, aí você pega um protocolo. Não resolvendo, esse protocolo é encaminhado para a agência para que a agência apure. Assim que funciona. Não é muita burocracia, viu? Não é não. É um procedimento normal. Tem um número normal. direto, um telefone direto, ou então nós uma temos ouvidoria, alguma coisa assim. assim. Não, nós temos um 0800. Mas é assim que funciona, Paulo. Se eu souber porque senão não tem o porquê. Muitas vezes você pula etapas. Aí você tem que dar a oportunidade da empresa que está fornecendo o serviço de tentar rever o que está de errado. Então, o cidadão liga na empresa e fala, olha, estou sem água, ou está com o cano estourado, a empresa tem que ter um prazo normal de tentar resolver aquele problema. Em não resolvendo, aí sim, a agência começa a funcionar. Consta em lei porque falam que 24 horas, por exemplo, vamos estar aí resolvendo. Você imagina um cano vazando 24 horas. Não, vamos. Quando vão lá 24ro horas? Eles geralmente não vão 3 dias depois. De canos estourados. Se ele colocou que 65% da água se perde. É nesse processo aí. Então, eu acho o seguinte, se a pessoa tem que fazer esse procedimento, para que o procedimento seja cumprido na sua plenitude. Primeiro reclama na agência, na empresa, a empresa não tomando as medidas, nós estamos falando o seguinte, pode ligar lá e depois logo em seguida ligar na agência, não tem problema. Mas primeiro tem que pegar o protocolo da empresa. Qual que é o número do senhor? É o 0800 646 2728. Quer dizer, o cidadão que está sem água em casa agora, nesse exato momento está sem água, se ele ligar nesse 0800... 646-028, eu marquei aqui. 2728. Anota aí, 0800 646... 028, não é isso? Não, 2728. Coloca na tela para nós aí, Gordo. Então repete aí pausadamente que o... 0800... 646... 646... 27... 27... O que mais? 28. 28.
Quer dizer, você que está em casa agora, sem água na sua torneira, 24 horas não? se ligar nesse Não. número, alguém vai atender? Hoje, Vai. domingo, ou 10h30 da noite? A agência funciona no horário comercial, não tem plantão. Só no horário comercial. Só no horário 18. comercial. Então quer dizer, amanhã, então, 8 horas da manhã, você É, acorda. mas é assim que funciona, não e adianta. telefone Eu não tenho nesse- plantão liga na nesse agência. número. A agência Presidente, e Todo mundo quando deveria ter um falta plantão. não é... água, Não, não deve ter plantão. quando falta água... Ele é a cutuloso, não deve ter plantão. Pronto. Quando falta água, a CAB não teria que fornecer essa água gratuitamente com carro-pipa, porque a gente houve algumas denúncias de que a CAB Em estaria tese, cobrando, fornece, né? a Só CAB ou a parece que tem pessoa cobrado. que vai levar lá a água no caminhão estaria cobrando das pessoas, ou então eles demoram dias e dias para levar essa água de forma gratuita. Não existe essa lei ou essa regra de que eles precisam fornecer essa água? Ana Carla, não tem nada de graça. Vamos começar desse princípio, tá? Alguém está pagando a conta. Alguém tá Exatamente. pagando a A conta. prefeitura É, ou a CAB? alguém está pagando, Nós, ou nós. Nós. Diluído, mas está. Então vamos passar. Nós estamos pagando. Mas tudo bem, mas existe Pois é, vamos partir isso, né? desse princípio, tá? Eu sempre falo isso, que muitas vezes, tem que dar tarifa de graça para alguém. Lodo engano. Alguém paga. A empresa não vai pagar. A empresa vai tarifar em alguém. No mundo capitalista é assim que funciona. Certo? Então vamos lá, tem que dar de graça o caminhão-pipa, tem que fornecer. Não, não existe. O que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Mas essa regra existe ou não? Eu vou explicar como é que funciona, tá? Pelo menos no conhecimento que eu tenho. Faltou água, não está passando pelo hidrômetro, medindo, a pessoa pede água. A CAB fornece a água, tantos litros de água. E a pessoa, dependendo de onde é que for, paga. Pelo que está chegando, pela água que Paga está para chegando. quem? A CAB. Na hora que ela chega, o caminhão pipa, vai lá, chega, ela tem que compra pagar. o caminhão. Ela compra. Mas isso é Como chegaria pelo correto? É cano? justo? Não chegaria água pelo cano? Você não pagaria água pelo cano? Sim, mas esse Eu caso... estou falando do princípio que eu vejo. Descumprindo Está um descumprindo dever, uma coisa que ela obrigação deveria dela. estar Ela está fornecendo água. o quê? Mas sim, Água. presidente, mas ela está fornecendo dessa forma, através do caminhão-pipa. mas então você está porque questionando tá a forma faltando como- água. Não, a fome e a qualidade água também. tem que Quem estar garante dentro que Gente, a água vamos de chegando na novo. torneira da casa. Eu não estou Eles buscam defendendo essa ninguém, água vou deixar também, bem né? claro. A origem. Eu não estou defendendo ninguém. A água que vai pelo caminhão-pipa, ela é, em tese, não questiono a qualidade, estou falando que ela, em tese, é tratada como água que chega pelo cano. Ponto. Em tese. Em tese. Em tese. Ela deve sair de uma estação de tratamento, de uma ETA, uma estação de tratamento de água, captada, clorificada, arrumadinha e entregue. Em tese. Que feita pela CAB. Porque tem gente também que entrega em nome da CAB e não é CAB. Mas eles Tem terceirizam, caminhão da eles CAB que já terceirizam. tá Aí o quadrado, cidadão tem que ter o pegando da discernimento lagoa da do Lagoa do Ceará. CPA, Tá errado. Goiás. Tá Eu errado. canso de ver caminhão-pipa ali Eu não vou coletando falar, eu água. não vou falar pelo errado, eu vou falar como o procedimento certo e como deve ser feito. Deve pegar lá na estação de tratamento, com qualidade da água e entregue. Ponto. Agora, se está errado, é outra, nós vamos Mas o apurar a caminhão-pipa não responsabilidade. vem O com o selo caminhão-pipa- 11 o mil, 9 caminhão-pipa mil é e terceirizado, pouco. a CAB Vem terceiriza esses terceirizado caminhões e também, sem a não é? comprovação da origem. E aí eles buscam lá na Outra lagoa. coisa, presidente, não é muito cômodo, não é não, na minha avaliação é muito cômodo para a dona CAB, por exemplo. Eu sei que se eu falhar, se eu não levar água para a dona Ana Carla, ela vai poder, vai chegar um caminhão-pipa lá e vai suprir isso com a qualidade duvidosa ou não sei. Quer dizer, eu tô ciente, não tenho obrigação necessária de levar lá água para a Ana Carla, porque eu sei que daqui a pouco pode ir um caminhão e suprir. Quer dizer, é muito cômodo isso. Paulo, se nós tivéssemos caminhão suficiente para não faltar água na casa de ninguém, 24/24, eu estava feliz. Eu não quero que falte água com qualidade na casa de ninguém. Se a água vai chegar pelo cano, pelo caminhão-pipa, é o que interessa. Satélite. Gente, o que o cidadão quer é a água na casa. Não é a forma como chega. Mas não é a realidade de Cuiabá. Mas eu hoje sei, não Ana tem. Carla, é água de qualidade na casa. O senhor colocando isso. Pelo amor de Que o Deus, gente. cidadão Mas É quer melhor água não de ter água, qualidade então? na Não. casa. Eu não estou falando de quer carga, eu não água estou de falando de nada. Eu qualidade. estou falando do serviço. O que nós está sendo questionado aqui é de onde está sendo coletada essa água. É isso que eu estou falando. Não, Aí é outra valor, coisa. também, Aí é outra valor, coisa. Nós enfim. podemos discutir. Senão eu vou ter entendeu? que começar a pensar em tomar banho. Será que Então, essa água está vindo da onde? resumindo, Exatamente, esse que é o problema. Será que eu Resumindo, vou achar aqui um cocô na minha pele que está caindo no lago da Eu ia lagoa? falar Resumindo, isso, a CAB pode cobrar quando ela fornece a água dessa forma, via Pode, caminhão-pipa. pode, legalmente pode. Existe Que é um absurdo, né? Vamos chegar num acordo aqui entre Se a eles, é um água, vier de uma estação de tratamento, ela é Coitado do cidadão, coletada. né, a mesma presidente? questão Como é que que nós ele vai estamos levantando fiscalizar aqui, isso? senhor. Esse que é o A grande água problema. não chega no cano e o Dona cidadão Carla, entra O pelo senhor cano, falou na assim, verdade. se a água vier de uma fonte fidedigna, mas
Nós, cidadãos, não temos como aferir isso. A gente vai olhar toda Aliás, a água, secretário, o senhor pode tomar a sua água, que essa água não é da CAB, tá? Essa é água mineral. Presidente, Mas aí, e só para concluir, medir a deixa eu só concluir, qualidade na dessa cara, água? deixa eu só concluir. Vou tomar a minha água nesse aqui, que é aspecto. mineral, tá? Só concluir nesse aspecto. Vamos voltar que a agência quer que a água chegue 24/24 pelo cano, ponto. O caminhão-pipa, vamos trabalhar com exceção. Né? Na emergência, na urgência. É isso que a gente Que espera. não pode ser rotina. Não pode ser a rotina. É a gente deixar bem claro isso, porque senão parece que a gente quer que forneça. Não, de jeito nenhum. Nós vamos trabalhar para ter o serviço de qualidade. Não, que a Arsec não quer que aconteça, que seja rotina, a gente sabe. Mas a gente também entende, aquilo que a gente colocou agora há pouco, se a CAB tem essa prerrogativa de contar, né, esse STEP, não é, que são os caminhões-pipas, e sabe que ele, a Ana Carla, eu, todos nós, vamos pagar para a dona CAB pelo caminhão-pipa, ela está muito descansada, Acaba tá muito virando cômoda, uma rotina, né? Em Cuiabá quer dizer, isso virou aí vira já... rotina, quer dizer. Seria uma exceção, agora virou a regra. Nós temos que verificar da necessidade de melhorar o serviço, ponto. Não está bom, a gente sabe disso. Tanto é que estamos multando, estamos abrindo procedimento. E a nossa ideia é que esses caminhões diminuam. A gente tem conhecimento, a gente acompanha a nível de Brasil, em alguns países, alguns municípios, a indústria do caminhão-pipa, né? No Nordeste, principalmente, onde é que falta muita água, o caminhão-pipa é muito mais caro que a água da torneira. Sim. Né? Então Muito a gente quer evitar esse tipo de coisa Cuiabá no Mato também, Grosso. né? Cuiabá Fica também, até a mas sugestão aqui para os vereadores, É eu não mais sei caro. se isso é visto iniciativa, como foi falado aqui anterior, por que não propor aí que isso seja banido, não é? A cobrança desse caminhão-pipa pela CAB. Não sei o que diz o contrato. Ou a cobrança seja um valor de acordo com a tarifa, né? Porque hoje é mais caro, você paga muito mais pelo caminhão-pipa do que você pagaria com Exato. água, o mesmo volume de água chegando na sua De casa. repente é uma né? proposta Não, aí. e pra outra que se- coisa que eles fazem também é que quem mora em casas, quando pedem o caminhão-pipa, eles levam o caminhão, mas eles não sobem no telhado. É o morador que tem que subir ao telhado e colocar a mangueira para poder encher a caixa. Isso também não é Existe ilegal, uma fiscalização secretário? da Não dá ESEC para com obrigar relação a Nesse isso? aspecto não. Nós nunca. Você Quer dizer, sabe, o nunca pensei cidadão nisso. sobe no telhado, corre o risco de cair, quebrar, morrer, enfim. Eu não sei. No condomínio que eu moro, quando falta água no condomínio que eu moro, o caminhão chega e coloca no reservatório. Mas o senhor mora em Reservatório. condomínio, não é? Eu não moro em Na prédio, mas periferia, quem mora em né? prédio. Quem mora em casas, É, e mesmo em é. condomínio Mora de na- casas, mora em prédio. onde as casas têm as suas caixas d'água, o morador tem que subir no telhado Eu não para sei. poder engatar a mangueira. Eu acho absurdo a isso. Arsec tem uma equipe de fiscalização de É, rua, nós né, temos, de campo? nós temos uma equipe hoje na superintendência de água, né, de esgoto e água, que faz fiscalização em loco, né? No caso do quantos Sinduscom, fiscais? não tem muitos fiscais não, é 2, 3 pessoas. Para Cuiabá toda. Para ou Cuiabá seja, todo, não e dá trabalham conta de muito e trabalham fiscalizar. bem, né? Desde esse início Mas de é ano. difícil, né? É. Fiscalizar. É difícil Cuiabá fiscalizar, inteira. mas a qualidade do serviço tem dado uma resposta muito positiva, né? A gente tem as pendências que tinham do Sinduscom, essa equipe, junto com a equipe da CAB do Sinduscom, tem conseguido solucionar quase todas. Chega no local, verifica qual que é a pendência, que a CAB aponta, que o Sinduscom aponta, equaciona, porque são engenheiros sanitários, engenheiros sanitaristas e ambientais, que conhecem do processo e estão conseguindo dar uma boa resposta. Precisaria de mais? Precisaria. Tem previsão de contratar Fazer mais concurso, fiscais? realizar o concurso. Bom, eu peço licença que eu tenho que dar um recado da Unimed para você. O plano que você precisa, a Unimed Cuiabá tem. Seja cobertura nacional, estadual ou local, você conta com equipe médica especializada e benefícios exclusivos como pronto atendimento 24 horas, exames, cirurgias, internações e UTIs, além de farmácias, fisioterapia, vacinas, centro diagnóstico e muito mais. Quem tem um plano Unimed Cuiabá está tranquilo. Ligue 3612-3101 e faça já o seu. Vou deixar a pergunta aqui para o próximo bloco, secretário. Se a CAB for vendida, a Arsec tem algum planejamento para evitar que essa possível empresa que assuma esse serviço não cometa os mesmos erros que a CAB, não cometa os mesmos erros que a operadora dela, a Galvão, que aliás está até o pescoço com a Operação Lava Jato, pegando o gancho aqui que o senhor é ex-policial federal. O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, daqui a pouco voltamos então com o presidente da Arsec, Alexandre Bustamante. Um instante só, até já.
E aqui eu não Também vou estamos. falar pra você, Fica uma quieto, história. Paulo Coelho. Só porque é seu Ana aniversário, Carla você tá falando atrapalha aqui. na hora que eu estou voltando. Ela chamou seu de Paulo. Polegar o sobrenome da menina. Não ali, é que assessora- Polegar, é Thaís Olegário, eu falei Olegário. assessora de imprensa da Arsec, está ali. Exatamente. Ó. Muito competente, Muito por bonita sinal. e competente. Né? Então tá. Voltamos então com o secretário Alexandre Bustamante. Secretário, eu tinha deixado a pergunta no bloco anterior sobre... Tinha alertado sobre as notificações, que já passaram de 30, né? Aliás, não tem moleza para CAB. E se a Arsec tem algum planejamento, algum projeto para evitar que a futura empresa que assuma o serviço não cometa os mesmos erros que a CAB cometeu. Como é que dá para amarrar isso aí, secretário? É fazer o papel que a agência tem que fazer, né? Fiscalizar, normatizar, regular e colocar a posto o princípio fundamental da agência, né? Se você começa um processo com fiscalização, regulação, desde o início, eu acredito que a equipe que está hoje lá tem condição de trazer para a sociedade um trabalho de qualidade de qualquer empresa que vier funcionar. Não respondeu a minha pergunta. Não tem Fazer o que tem feito, o planejamento, na prática, o que, Mas que aí dá eu para acho que falar? é contratual, André. Tem Como é, que de amarrar que no ponto que contrato. dá para amarrar no contrato, secretário? Não, é fazer cumprir o que está Colocar a faca no estabelecido. pescoço Como da fazer futura cumprir? empresa. Fiscalizar. Não, fiscalizar. Eu sei que o senhor anda armado, mas como é que você vai fazer cumprir isso Se aí? você Na marra? tem uma proposta que está lá estabelecida, que você tem que fazer uma ETA, uma estação de tratamento de água, no ano tal, é fazer que ela faça aquela ETA. Ela tem que apresentar o mas o que o André planejamento, tá perguntando disponibilidade de aí, recursos. Como fazer que ela faça? Ué, se não fizer, ela é multada. Essas amarrações já existem no contrato com a CAB, não Não é? são cumpridas, né? Quer E dizer, não são cumpridas. se mantiverem as mesmas regras, a próxima empresa pode cometer os mesmos erros. E Eu acho, empurrar com a barriga. eu penso diferente de vocês. Eu penso da seguinte forma: se está pré-estabelecido, se você está ali, a regra do jogo está posta, você tem poder de coerção de fazer com que a empresa faça, ela vai ter que fazer. Senão fica muito Mas caro. não fez até hoje. Mas acaba- calma, Não Paulo, fez porque mas- a prefeitura também falhou na fiscalização. Pronto. Obrigado, Ana Carla. Foi isso que aconteceu. Ana Carla, nova assessora de imprensa. Derrubou a Thaís. Derrubou a Thaís aqui. Deixa eu mudar de assunto. Posso? Você Vamos não falar muda de assunto, transporte? quem muda de assunto que sou eu, seu Paulo Coelho. O senhor não Deixa eu é perguntar um negócio apresentador do do programa, transporte? seu Paulo Coelho. Vamos falar do transporte público. Posso falar? Pode do falar do transporte? transporte público. Ou a Ana Carla fala? Não, eu vou colocar. Uma pesquisa Fala, do seu Instituto Paulo. Vetor apontou que 70% da população cuiabana é descontente com o transporte público. Tive a empresa Norte-Sul, que o ônibus pega fogo. Teve um ano que caiu a roda Só esses perde 70%? freio. Eu acho que é mais, hein? Hoje deve estar uns É. 80%, 90%. Como resolver esse imbróglio que já perdura aí por anos, né? A qualidade do transporte de Cuiabá não consegue, o poder público não consegue melhorar. E a população sofre com ônibus velhos, ônibus que são pintados e aí falam que renovaram a frota. engodo, né? Absurdo. Dá uma maquiagem no ônibus, o ônibus está lá só com uma pintura nova, mas Ar-condicionado acabado. zero. E com Sem todo- ar-condicionado, sem acessibilidade, porque os poucos ônibus que têm elevador para cadeirante não funcionam. E com né? todo respeito, secretário. E a falta de capacitação também dos motoristas, porque muitos deles nem param para idosos e deficientes. Ou seja, Tem muito um brucuteiro caos. dirigindo ônibus por aí, É gente um mal caos. educada, mal preparada. É que, com todo respeito, desde a época que o senhor era secretário, eu tenho um respeito para o senhor, né, admiro o senhor, seu trabalho, inclusive quando já era secretário de Segurança Pública, mas desde que a Arsec foi instalada sob o seu comando, já tinha essa demanda em relação ao serviço, não falando nem de CAB mais, falando agora do transporte coletivo. Em relação a esses CAB, já ônibus que encerramos o estão assunto. caindo aos pedaços, outro dia caiu a roda em pleno centro de Cuiabá. Não, Pegou fogo. na Pegou Getúlio fogo, Vargas. pegou Empresa fogo. Norte- Tinha 20 Norte-Sul, pessoas, é, Norte-Sul. A Norte-Sul. Norte-Sul Se é vamos aquela que colocar pintou lá, os ônibus, nem os ônibus como se trouxe de renovaram Goiás a e tal. frota. Eu não estou falando nem de um agente da Polícia Federal que está lá comandando a Arsec, não. Estou dizendo, se a Arsec passou a existir para fazer esse trabalho, fazer funcionar mesmo, a fiscalizar, estamos investigando, estamos fiscalizando, estamos punindo, mas aí os caras recorrem e fica por isso mesmo. Quer dizer, o que eu quero dizer na minha pergunta, por final, é a seguinte: não tem surtido efeito o trabalho de Arsec, de A+, de A-, A+, não regulava o até agora, pois é, mas não tem surgido efeito prefeitura, é a de nenhum prefeitura tipo responsável, de ação do poder público para fazer, tirar essas latas velhas das ruas, não é, fazer funcionar aquilo que regulamenta, aquilo que foi contratado, enfim. E lembrando que Cuiabá Por que tem que uma é das limita- maiores tarifas de ônibus do país. Por que é limitado o Proporcionalmente trabalho falando. dessa fiscalização, de fazer surtir efeito essa fiscalização? É muita pergunta, né, senhor? Eu não entendi. Presidente.
Eu não entendi o que o Paulo Coelho perguntou. Não, mas eu entendi. Eu entendi. Se ele perguntou, ele que vai responder, eu perguntei a qualidade. Se tem tanta falou, fiscalização. falou. Não, se tem tanta fiscalização. Tanta fiscalização. As E não surte empresas efeito. de transporte E não fazem o que surte elas efeito, querem. doutor André. Não surte efeito se você fiscaliza. Vai lá multa, vai lá cobra. E o cara não surte efeito, não toma vergonha na cara e não tira a lata de velho da rua. Muito você acha bem, o seu quê? Paulo Coelho. Você entendeu agora ou o que é que eu entendi, desenho? seu Dá Paulo o papel que eu vou Coelho. desenhar para você. Doutor Bustamante. Paulo, a agência, a SEC, ela foi criada em março, abril desse ano. Nós tomamos posse no final de abril. Nós estamos falando de maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses nós tomamos posse. A lei que criou a agência, ela estabeleceu que a agência ela é multissetorial e que os setores de serviços delegados, eles vão vindo fatiados para a agência. Até porque o quadro da agência é quase o mesmo da Mais. É quase o mesmo da Mais, que mexia só com água e esgoto. Né? Ou seja, limitado. Ou seja, ela não tem estrutura hoje Limitado, eu diria que ele é... Ínfimo. Eu diria que ele é tímido. Né? Ele é pouco. Bota tímido nisso, né? Né? A gente trabalha, eu, por exemplo, ajudo a fazer a fiscalização, eu vou nas reuniões de rua, quando tem necessidade. Armado. O senhor tinha que ir andar de ônibus. Não, mas eu Presidente, vou chegar nos ônibus. O senhor olhar chegar essa nos qualidade ônibus. desses ônibus, Não, o eu senhor... vou chegar na Se qualidade. eu fosse, vai com o extintor nas costas para não... Não, o Instituto hoje em dia está descartado, não precisa mais. Correio. Mas o Paulo, o negócio é o seguinte. A fiscalização e regulação do serviço de transporte urbano ainda está indo para a agência, não foi. A prefeitura tem o poder de fazer o encaminhamento do setor ou serviço ou do serviço delegado para a agência e o prefeito ainda está aguardando, nós aguardamos um decreto no âmbito da prefeitura para nós fazermos a regulação e fiscalização do Então, transporte hoje urbano. ainda não está sendo feita Não, pela Arceg. mas a gente tem acompanhado o processo que tem um edital que está para sair da nova licitação de transporte público. O prefeito convocou a agência e a agência tem participado junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, assim como com a Secretaria de Serviços Públicos, que está fazendo da limpeza pública, né, que é o lixo, o resíduo sólido, assim também como da iluminação O pública. edital sai quando, secretário, presidente? Eu espero que esse ano ainda, todos os 3 Mas editais. essa da licitação é antiga já, né, presidente? É uma A gente demanda não muito vê, grande, né, então, Ana não Carla? vê. O prefeito está tentando... O lobby das empresas é muito grande, a pressão política Eu acho que a é muito complexidade grande, do trabalho é e maior a do que o complexidade lobby. também. Mas Nós eu acho que o temos lobby é colocar- maior, secretário. Sem muito lobby político, eu vou naquele princípio, sabe, Ana Carla, de que se você faz com calma e qualidade, você tem como cobrar no futuro um contrato bem feitinho. Pois é, mas a população não aguenta esperar tanto, né? Esse Não o aguenta problema. esperar, mas para Tá ela é melhor sofrendo do que muito com sair um isso. contrato todo cheio de problemas e deficiente. Uma licitação que venha a favorecer determinados grupos e não a sociedade. Como já aconteceu no passado. Exatamente. Sempre aconteceu. Então a gente Sempre está aconteceu. acompanhando de perto e acredito que essa próxima licitação vai dar justamente as comodidades que a sociedade até cuiabana sair essa quer. licitação, Eu vou mais longe. é. Eu vou mais longe. Há uma necessidade de colocar, hoje em dia, com a modernidade, Wi-Fi dentro dos ônibus. Por que não? Tem uma proposta, inclusive, de um vereador aí. Certo? Olha, eu Colocar... acho que se colocando acessibilidade e o Olha, ar-condicionado, eu já acho tá que o bom. Wi-Fi é irrelevante, secretário. Tem que colocar Depende. ar-condicionado. Não, Não, a situação depende, dos viu? ônibus em Cuiabá. André, é um comparativo. André, o André, ar-condicionado não. Se você olhar a modernidade hoje em dia, o ar-condicionado, o Wi-Fi são ferramentas que tem que ter. O cidadão mas que se sai não tem daqui, nem o ar-condicionado- cidadão que, mas Presidente. eu estou falando com Ah, o no ar, mundo ideal, não um né, ou outro, seria entendeu? legal. Entendeu? Não um ou outro. Também concordo. Tem municípios do Brasil que tem, gente. Todo mundo tem um Não, celular. problema- O telefone, o smartphone, a pessoa Não, sai tudo daqui, bem. vai para um bairro muito longe, gasta 1h30, é o tempo dele ler um jornal, o tempo dele estudando, o tempo de ter acesso para conversar com a família. Exatamente. Então nós Gente, temos que ter desculpa, qualidade mas do a gente está mais serviço. preocupado com o cadeirante que fica esperando o cadeirante, ônibus e não com consegue se ar-condicionado. Não, Ana Carla, locomover. eu não estou abrindo mão sabe? desse, não. Ele não está falando em É, Eu detrimento estou falando dele. com. Porque Entendeu? Não estou abrindo mão de um ou de até a outro. licitação, Nós temos que ter o que dá ter para condições de fazer. para resolver, amenizar essa situação? É fiscalizar. Transporte. É fiscalizar. A fiscalização ainda não chegou. Nós vamos fazer uma fiscalização. A proposta que tem o secretário Tiago França, junto com a agência, é fazer uma administração compartilhada da fiscalização e regulação. A princípio, a tarifa, que deve ter um reajuste ordinário em janeiro, quem vai fazer o cálculo dessa tarifa vai ser a agência. Difícil, vai Secretário, aumentar ô, novamente presidente, e Não é sei, contratual. eu não sei. Pode Eu não sei se reduzir. vai aumentar. Eu não sei se vai aumentar. Nós vamos pegar os indicadores, analisar um por um o que tinha que ser feito, se foi feito e se não foi feito, não vai ser impactado na tarifa. E a Presidente, Norte-Sul?
Todas as empresas, independente de A nome. Norte Sul está tendo problema todos os dias. Eu sei que o senhor ainda não assumiu de fato, mas o senhor está representando a Prefeitura Municipal de Cuiabá, a gente tem que perguntar e cobrar, né? A gente recebe denúncias todos os dias da Norte Sul. Todos os dias tem flagrantes de ônibus quebrados, ônibus que perde freio, ônibus que pega fogo. Que não para no ponto. Que não para no ponto. E só Essa empresa vai perder a licença? Eu acho empresa, que é essa. e aí ela vai, a prefeitura notifica a empresa para Recorre. renovar a frota, ela pinta os ônibus velhos e coloca como se fosse renovação da frota ou uma Traz lá de frota Goiânia, seminova. os ônibus, Pois é, e aí que É entra a fiscalização. inadmissível Aí isso. que entra a fiscalização, né? Pois é. A fiscalização ela tem diversas nuances nesse aspecto aí, né? Ela pode olhar a qualidade do ônibus, pode olhar a regularidade do ônibus, pode olhar que hora que o ônibus está passando. Hoje em dia eu gosto muito da tecnologia, né? E a gente consegue ver cidades feitas Curitiba, de que a pessoa abre o smartphone, sabe que exatamente que hora que o ônibus vai passar naquele ponto. E ele passa, cumpre horário, né? Cumpre horário. A pergunta que eu faço é o seguinte: se faz lá, por que não faz aqui? Pois é, mas o cidadão não tem como abrir o smartphone, quando ele tem um smartphone, para saber se aquele ônibus está com o sistema de freios ok, se está com o sistema de embreagem ok, na verdade. Perfeito. E aí que se vai pegar fogo, se tem extintor com a validade normal ou não. Nós temos que verificar o seguinte, pelo menos na minha opinião, é o seguinte: o serviço tem que ser de qualidade, o serviço tem que ser no preço justo, tem que ter regularidade, o ônibus não pode pegar fogo, não pode soltar a roda. Quando soltar, multa. Que absurdo pesado essa a roda empresa. que soltou, né? Entendeu? Perto do viaduto Para que a ali. empresa tenha o receio de ser multado. Essa roda podia ter matado alguém. Então a gente só tem esse poder coercitivo. A não tem pergunta outra é, forma. secretário, a licença dessa empresa para operar em Cuiabá vai ser cassada? Ela vai continuar operando aqui? Mesmo depois de todos Mesmo os depois de tudo incidentes? isso? A gente tem que verificar, eu não sei como é que é feito hoje, que a fiscalização hoje está com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu acredito que para cada incidente desse, se fosse, eu vou falar no caso da agência, no comparativo. Para cada incidente, se estaria instaurado um procedimento administrativo para que a empresa se defenda e a agência faça Não tem um a cancelamento. conclusão do Quem procedimento. que é o secretário de Mobilidade Urbana? É o Thiago Thiago França. França. Então a gente tem que cobrar o Thiago França. Aliás, o seu Thiago França está aqui. mais preocupado em botar radar na cidade só do que cuidar dessa situação, né, seu Não, Thiago e França? aí a Norte Sul está aí. Presidente, eu falando de concessão também, o município de Cuiabá paga por mês, salvo engano, R$1.500.000 de energia elétrica para a Energisa. E parece que existe uma proposta do prefeito aqui, eu conversei com ele recentemente, de trocar essas lâmpadas que existem hoje nas ruas e avenidas do município de Cuiabá, que são as tradicionais, por lâmpadas de LED, não é? Para fazer uma economia, que é muito importante, acho que 40% de economia. Essa troca já está sendo feita, né? Mas de forma gradativa. existe o que de... Aqui cabe a sua... Não posso nem falar essa palavra, cabe. A Cabe é caso de polícia, por isso que... Sobre a sua responsabilidade, Tá lá. como fazer esse tipo de acompanhamento e fiscalização aí desse trabalho? A iluminação pública é um outro Você vê que ele produto. muda de assunto, né? Não encerrou o Transporte não assunto. morreu, É né? Paulo Coelho. Tá certo. Vamos A lá. iluminação pública é um outro produto também, um setor também que vai vir para a responsabilidade da agência. A prefeitura já teve a audiência pública, já está na fase de consulta pública, né? O processo está bem adiantado, inclusive. Está sendo discutido com a sociedade, com as academias, as universidades da vida, qual que é o melhor produto, qual é o melhor processo a ser feito. Parece que a PPA, que é uma parceria público-privada, administrativa, né? Está sendo o caminho que está sendo desenhado. É no que diz respeito a serviço público, é um negócio muito interessante para a prefeitura, né? As lâmpadas de LED realmente são muito mais econômicas, tanto é que estão aconselhando até as residências a trocarem pelo custo. Essas Mas bandeiras, são muito mais caras essas também bandeiras para se vermelhas. adquirir. Mas ela... Mas Compensa o custo-benefício. Você paga, né? O custo- tempo para você a economia que você faz, o tempo que você leva para fazer essa economia, compensa o custo desse material? Compensa. Já está se provado paga. economicamente que compensa, ainda mais pela iluminação pública, que são lâmpadas que têm continuidade de iluminação, né? Mas eu acredito, viu, Paulo, que a gente lá na agência deve, assim, o processo licitatório estourando, deve ir a público, a asta já no final desse ano, no início do ano que vem ainda, para esse processo licitatório, e a próxima empresa que vai entrar, aí a agência já começa a regular, procurando também qualidade, procurando
condições necessárias para a sociedade ter um serviço de iluminação pública adequado. Aliás, o Doutor Bustamante. prefeito, só para encerrar esse assunto, o prefeito Mauro me falou, não é, que com a troca por completo, 100% dessas lâmpadas, aí a prefeitura que hoje paga 1,5 milhão de energia para a Energisa, essa conta cairá para R$700 mil, quer dizer, uma economia de mais de 50%. Mensal, né? Mensal, mês. Eu gosto muito de trabalhar por ano, para você ter uma ideia da dimensão do E aí orçamento. você vê como é que é, né? Vamos dar uma Quando polemizada Você calcula aqui. por mês, você calcula muito pouco, mas você calcula por ano, você vê o tamanho da 700 dimensão. mil, 700 Quem mil. está pagando é Vamos- você, a gente que paga a taxa de iluminação pública, está lá na sua conta de energia Fala na elétrica. sua conta de energia, se o senhor não Nem deu sai da sua- Nós receita. pagamos, É, quer dizer, nós mas eu estou pagamos. falando... Vamos dar uma polemizadazinha aqui. Nosso tempo está acabando, mas dá para polemizar um pouquinho. Secretário Bustamante, o senhor, pelo que eu vejo, é o único sobrevivente do ex-governo Silval Barbosa. Ou melhor, ex-desgoverno, né? Porque aqui foi um desgoverno. O senhor é o Votou único nele, que fica aí com se conversa salvou fiada, rapaz. ali nesse governo. Como é que o senhor está vendo a situação atual do seu ex-chefe, o governador Silval Barbosa, hoje preso, seus ex-colegas Nadaf, Marcel Kurz, tem mais alguém preso? Não, de secretário. E o Silvio. Os que foram presos também, o Sai. Silvio, o Éder Moraes, enfim. Como é que o senhor está Moraes vendo em essa tudo. situação toda? Eu entendo que, de onde da escola que eu venho, da Polícia Federal, Sim. que eu acho que todo mundo responde pelos atos que faz, né? Eu, particularmente, não condeno ninguém antecipadamente, aguardo a sentença. Tá? Participei de grandes operações da Polícia Federal. Quando você está dentro, você tem uma visão da coisa, você tem as provas na mão, os indícios na mão. Mas como eu não estou participando do processo, eu não vi o que tem lá, mas eu acredito que os atores que estão participando têm elementos de convicção suficiente para chamar a responsabilidade daqueles que expliquem o que fizeram. Se o governador, o ex-governador tem culpa ou não tem, a justiça que vai na sentença dizer. A responsabilidade de cada um afeta no calo que aperta dentro do sapato, né? Eu acredito muito nisso. Se o Pedro Nadaf ou o Marcel Kurz têm responsabilidade, que eles respondam e paguem por isso. A equipe que trabalhou na época da Segurança Pública comigo continua na Secretaria de Segurança Pública, todos. Se a equipe que estava comigo continua, é sinal que a equipe era muito boa. A secretária de administração, a secretária adjunta de administração foi a mesma minha. O secretário adjunto de política se trabalhava comigo na minha equipe. Então todos os secretários que estão postos lá, ajudando, o atual secretário, trabalharam comigo. O secretário que era meu secretário de inteligência, doutor Massal, trabalha na equipe do GAECO hoje. Está participando, Delegado coordenando Massal, essas operações. muito competente. Ou seja, a nossa equipe foi colocada à prova e está dando a resposta. Eu, particularmente, desde o dia 31 de dezembro que me afastei do governo, voltei para a Polícia Federal, consegui depois de 30 anos de férias, tirar 30 dias de férias, que eu peguei o mês de janeiro todinho de férias para descansar. Voltei em fevereiro para a Polícia Federal e aposentei no mês de março. Deu meus 30 anos de polícia, fiz a opção por aposentar e fui convidado para o governo para vir trabalhar. Fiquei feliz, porque não fazia parte do governo que está do Mauro. Por isso que eu falei, o senhor sobreviveu a todo Pois aquele é. caos. Então, mas eu não fiz nada sozinho. Toda uma equipe que participou desse processo. Até porque o perfil do senhor é um perfil mais técnico, né, do que político. O próprio Quando comandante. eu me referi a ele, eu me referi de pessoas do primeiro escalão. Vamos governo. verificar a equipe que está na segurança hoje. O Zaqueu Barbosa era o operacional da minha gestão na Polícia Militar. O Denardi era o comandante, mas o operacional era o Zaqueu, que hoje é o comandante geral. Ou seja, o operacional do meu período São pessoas ascendeu, de carreira ascendeu ao comando. no Estado. Né? O comandante do bombeiro era o meu segundo homem no centro de operações e é hoje o atual comandante do bombeiro. O comandante meu de operações da secretaria, que era o coronel Sampaio, hoje é o secretário adjunto. Então a equipe que está posta pelo governo atual era a minha equipe. Então eu fico muito feliz por isso. Sinal que a equipe era séria, é uma equipe comprometida e uma equipe competente. Eu era o timoneiro dessa equipe. Como policial federal, o senhor participou de várias operações, entre elas a Arca de Noé, porque prendeu o Arcanjo, enfim. Como é que o senhor vê essas prisões todas que aconteceram? O senhor acha que houve exagero ou deveriam ter realmente acontecido? Quem está conduzindo essas operações são pessoas muito competentes. A doutora Selma é uma juíza que conheço desde a época de Cáceres, é uma grande amiga, por sinal. Ela não extrapola em momento nenhum
o direito dela de atuar como juíza. Se ela mantém a prisão, que é passada depois para um escalão superior, que mantém e ratifica essa prisão, e vai ficando na prisão, eu acredito que não há ilegalidade, pelo contrário, há necessidade. O grande problema que se tem, que eu vejo, e que é importante, é que quando as pessoas acusadas estão presas, o processo corre com mais celeridade. Quando a pessoa está solta, por causa dos prazos procedimentais, o processo entra no marasmo e ao invés de vir um julgamento que põe a termo, ele pode vir por uma prescrição e sem condenação. Então tem todas as nuances do processo, do réu preso, do réu solto, que tem que ser levado em consideração. Agora, eu não tenho elementos para falar se tem que ficar preso, tem que ficar solto. Eu não estou acompanhando o processo de perto, até pela posição que eu ocupei no governo. Eu quero me manter um pouco equidistante para não fazer pré-julgamento ou julgamentos qualquer que possam, de forma a atrapalhar as pessoas que estão investigando, que são companheiros meus de longas lutas, e as pessoas que estão presas que foram obrigadas comigo no governo. Se o senhor acha que a doutora Selma não exagera em seus procedimentos, em suas decisões, não precisa nem entrar no mérito da questão. Já respondeu, né? Já né? respondeu Já respondeu, exatamente. De fato, ela toma as suas... Aliás, a doutora Selma, ela decisões. se transformou numa espécie de heroína aqui no Mato Grosso, né? É, o pessoal Guardadas compara- as proporções, ela é o nosso Joaquim Barbosa. Não, eu acho que ela de tá mais saia, que o Moro. de saia. O Moro, né? O Loira. Moro também. Né? Moro. Também. E loira também. E loira. Bem mais bonita que o Moro que o Joaquim Barbosa, né? Vamos falar a verdade. Mas a doutora Selma, eu conheço ela da época de Cáceres ainda como juíza. A gente, quando o policial federal trabalhava, ela tinha um apoio muito grande dela na fronteira. Ela é uma pessoa muito competente no que faz, eu gosto muito dela. E da equipe toda que está trabalhando no processo. Também gosto E assim muito como a dela. defesa também dos que estão presos aí. O escritório é muito bom. E vamos deixar para a sentença, que é o mais gostoso, né, do processo. É criar o indício, fazer a prova e decidir. Que é o mais gostoso de saber se é culpado ou se é inocente lá no final. O que ele falou que é o mais gostoso é a sentença. É bom entendedor. E olha, nesse caso aí, Ah, a sentença já é previsível. Sentença é previsível. Bom, eu peço licença de novo que eu tenho que dar um recado do governo. Agora você vai ficar por dentro das transformações. Você sabia que o estado de Mato Grosso também tem como missão o desenvolvimento da agricultura familiar? É por isso que o governo está investindo quase 10 milhões de reais num projeto que compra os alimentos do pequeno produtor para a merenda escolar. É benefício para muita gente. O agricultor tem a chance de expandir seu negócio e viver melhor. E os alunos consomem alimentos com altíssima qualidade. Além disso, mais de 32 milhões de reais estão sendo investidos na revitalização de parques urbanos, como o Zé Boloflor, que está precisando, viu? E também nos planos de conservação do meio ambiente de todas as regiões do estado. Todo esse dinheiro foi recolhido de 16 empresas que realizaram obras no último ano, através de lei de compensação ambiental. Tem muita transformação acontecendo. Nos ajude a acompanhar. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Secretário, nosso tempo está esgotado. Eu quero entregar para o senhor aqui a nossa lembrança do programa, o oferecimento da Tubarão Esportes. Que o senhor coloque lá no seu gabinete. Opa, muito para que o obrigado. senhor sempre se lembre da gente. E use para tomar água que não seja da CAB, que seja uma água mineral. E nem dos caminhões-pipa, né? Nem Você dos não caminhões sabe- Pode saber de onde que vem e é essa água. ecologicamente correto. Diminui a Ecologicamente quantidade correto. de uso de copo de plástico. É. Os caminhões-pipa vêm Eu, da mesma... eu sugiro que o senhor use a caneca para tomar um chá de capim-cidreira, para chá- ficar, chá de- ter chá de tanto camomila, pepino para né? resolver. Essas águas, Transporte, essas águas carne. aí do caminhão-pipa aí são da mesma fonte que vinha aquela água que o Wilson Santos tomou uma vez aí. O Walter Rabelo ofereceu para ele num Programa, debate. Finado Walter Rabelo. Lá do 1º de março, a água, Eu né? gostaria de... Obrigado, secretário. Obrigado, Algo que nós não tenhamos colocado, que o senhor Não, eu ainda... gostaria de agradecer e pedir, assim como do período meu da segurança pública, a equipe que está hoje na agência é muito competente, estão muito imbuída do espírito de fazer o trabalho que é a elas delegado. A gente está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, finais de semana, mesmo que não atenda o plantão, mesmo que não tenha 0824 horas por dia, sábado e domingo. Mas enquanto estamos lá dentro, e a gente vai final de semana fiscalizar, a gente tem participado das audiências públicas. É um processo que não é só de fiscalização, mas é um processo de construção de um procedimento para que a sociedade tenha o serviço público delegado com qualidade, seja ele qual for, né? Ônibus, água, esgoto. Tem pouca reclamação do resíduo sólido de lixo? Tem pouco, mas está um serviço que está posto. Por que os outros não podem ficar no mesmo padrão? De qualidade, de atendimento. É perfeito? Não é.
mas a gente tenta na agência, com o trabalho de todos, colocar o serviço de qualidade. Tá certo, secretário. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Pela sua seriedade e por o senhor ter sobrevivido, politicamente falando, ao... O senhor já sabe. Trabalhar certinho não Tá sobrevive. Gente, André, obrigado, posso só Ana dar Carla. dois recadinhos? Fala, Ana Carla. Você é a diretora, pode falar, né, cara? Não, só deixar um feliz aniversário também. Semana passada foi o aniversário do Edivaldo Ribeiro, grande meu radialista, amigo. meu Quinta-feira. amigo. Um Foi na abraço pra quinta-feira e na sexta-feira do Roberto França. Tá certo. Então, Na sexta do deixar- Roberto? Hoje, ó, aniversário do Paulo E Coelho. hoje, domingo do O senhor Paulo está Coelho, convidado, nosso tá, amigo. secretário? Daqui Saímos da daqui, nós Robertinho, vamos pro Robertão, Chopin. todo mundo aqui. Não, nós vamos pro Getúlio Grill. Getúlio. Por conta do Paulo Coelho encerrar a noite. Exatamente. Tá bom? Bom, Sem casal, obrigado pela sua audiência. Eu volto amanhã, 12h30, aqui no jornal Matéria de Capa da TV Pantanal. Paulo Coelho volta na Rádio Capital também amanhã cedo. Ana Carla Muniz, Ana Carla Muniz não, Ana Carla Costa está aqui também com a gente. Encarnado na mulher do ele festival. tá- Te vejo olha, também, você te vejo vai amanhã, falar- 12h30. Vamos Tchau, conversar com ele, tchau. hein? Tchau, Fica de olho. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano.